Olá pessoal, o assunto de hoje é sobre a mentira. Quem aí conhece uma pessoa que mente descaradamente? Quem conhece uma pessoa que quando ela fala com você, você não sabe se ela está falando a verdade ou está falando mentira? Bom, é um assunto que gera um pouco de polêmica, porque o que acontece? Eu vou contar uma experiência que eu tive para depois voltar a falar sobre o assunto. Mais de 10 anos atrás, mais ou menos, não sei quanto tempo atrás, mas tem mais de 10 anos mesmo, eu tive essa dúvida. Eu comecei a pensar sobre essa questão da mentira. Por quê? Porque de vez em quando para não ferir as pessoas, algumas pessoas, eu não falava totalmente a verdade. E aí eu fui questionar Deus sobre isso, de verdade. E aí eu tirei um momento que eu olhei pro teto, o teto do apartamento onde eu morava, e eu fui conversar com Deus e falei: Deus, mentir, inventar uma história, camuflar uma verdade, isso é pecado? Isso é errado? Como é que é isso? Bom, naquela época eu fazia muito isso. E naquela época, quase sempre quando eu tinha um questionamento, o que acontecia? Um livro cruzava o meu caminho e me trazia a resposta. E foi o que aconteceu neste caso. E é uma história muito curiosa. Porque esse livro, eu não sei o nome do livro, não sei os autores, eram 3, só sei o nome de um autor, porque esse é muito famoso. Mas esse livro cruzou o meu caminho, eu li o livro todo e não sabia por quê. Por que aquele livro tinha caído no meu caminho, né? Tinha cruzado o meu caminho. E aí, em determinado, sim, o coautor famoso era nada menos que o Dalai Lama. E aí, em determinado ponto do livro, os outros coautores, ou um coautor, não sei quem, fez esta pergunta para o Dalai Lama sobre a mentira. O que o senhor fala sobre a mentira? E aí ele veio com uma história que eu vou contar para vocês. Ele chegou e falou assim: uma pessoa tem um amigo. Este amigo chega para essa pessoa, e fala assim: olha, eu tenho essa arma aqui, esse revólver, e você guarda ele para mim? E a pessoa, amiga, foi e pegou o revólver e guardou o revólver para ele. E aí, um determinado dia, o tal do amigo chegou para essa pessoa e falou: eu quero aquela arma, por favor, me dá a arma. Me dá a arma porque eu quero matar uma pessoa. E é essa a história. Foi isso. O Dalai Lama respondeu a pergunta desse jeito. E aí eu fui e falei: o que eu faria? O que você faria, né? O que a Gracinha aqui faria? Eu mentiria. Eu teria que contar uma mentira, uma história. Porque para mim, existe uma diferença entre ser mentiroso inveterado, ser mentiroso descarado, sabe? Mentir, passar a vida mentindo, né? Porque não é honesto, eu acho, né? Porque acaba havendo uma desonestidade com relação às outras pessoas, porque vai manipulando pessoas. Nossa, que vida é essa? Deus me livre. Né? Mas existe uma outra situação, que é você, às vezes, ter que disfarçar uma verdade, né? Para não piorar, não trazer consequências, como nesse caso ali. Vamos pensar. Eu de vez em quando, sou forçada a fazer isso.
Por isso que eu levantei a questão lá atrás e fui conversar com Deus. E não por acaso esse livro cruzou meu caminho. É tipo assim, se eu tenho que ser 100%, falar a verdade 100% das vezes, eu acho isso tão... Eu acho que isso é impossível de acontecer, será? Não tem como. Né? Nesse caso, por exemplo, o que eu faria? Eu diria, olha só, eu não sei onde eu coloquei a sua arma, eu botei no lugar, mas eu fiz uma arrumação, eu ia dar um jeito, gente. Porque presta atenção, olha a consequência, os desdobramentos dessa situação. Você vai, não, ele me deu a arma e eu tenho que ir lá pegar a arma porque ele quer matar alguém. Você dá a arma pro cara, o cara, se ele tem família, ele vai matar uma pessoa, ele vai destruir a vida dele, se ele tem família, vai destruir a vida da família. E o amigo, no caso eu, né, sentimento de culpa, eu seria coautora de um crime. Seria isso. Gente, eu não ia ter paz para viver, né? E aí eu cheguei à conclusão, nunca vou aceitar uma coisa, guardar para ninguém coisas desse tipo aí. Não dá não, gente, não dá não, porque é muito complicado, né? Olha né, que cilada, né, que a gente cai às vezes. Aliás, tá vendo uma coisa aqui, essas pessoas que viajam para o exterior e pedem para o amigo levar a mala, cuidado com isso, porque a gente ouve tanta história. Ah, você pode levar essa mala para mim? Você pode isso, porque você não sabe o que tem dentro daquela mala. Então, e aí? Aí você vai ter que inventar uma história. Ou você aceita e se tiver alguma coisa que te comprometa, você vai ser preso. Isso acontece muito, eu acho, né? Então, assim, a resposta, o que você faria? Porque de vez em quando eu não falo a verdade. Sabe? Porque às vezes, falar a verdade muitas vezes dói para o outro. Vontade eu tenho, às vezes, de falar coisas, sabe? Ultimamente eu ando bem mais sincera, né? Tipo assim, hoje eu não estou levando muito desaforo para casa. Aliás, se você quiser ver, eu já gravei um vídeo sobre engolir sapo. Se você engole sapo. E eu pergunto até quando. Então, assim, isso tipo, se alguém te faz alguma coisa, vai lá e se posiciona. Né? Hoje eu estou bem assim. Mas no caso da mentira, a gente precisa tomar muito cuidado, porque falar a verdade é o caminho. O máximo que a gente puder, a gente deve ser verdadeiro. Tá? Porque isso é uma coisa que passa pela honestidade mesmo, né? Ser verdadeiro conosco e com quem está perto da gente. A outra questão é a seguinte, fez um barulhinho aqui, já me dispersou, mas vamos lá. A outra questão é o seguinte, falar a verdade, mesmo quando você comete um erro, mas falar a verdade gera frutos positivos. Eu vou contar uma história pessoal de quando eu estava no ensino médio. O que aconteceu? Eu era uma aluna muito dedicada, muito aplicada, tirava só nota alta, mas eu fazia eu estudava química, não porque eu quisesse, porque a escola que eu estudava só tinha ou o curso normal, né, a formação de professores, ou a cadeira de química orgânica, inorgânica, então toda matéria que envolvia química a gente tinha que estudar, e era horrível, e eu detestava mesmo. E aí, o que aconteceu é que a professora era muito ruim, a matéria era horrorosa, eu não sei o que era pior, se era ela ou a matéria.
E eu estava, assim, apavorada, não tinha conseguido aprender a matéria, não tinha conseguido estudar direito. Tentei, mas eu não sabia a matéria. E aí, eu tentando colar, gente, pela primeira vez na vida, eu que ajudava os colegas de vez em quando, né, que vinham querendo, né, saber alguma coisa, eu acabei me ferrando. Por quê? A turma era grande, devia ter quase 50 alunos, talvez. O que aconteceu? Que a tal da professora tirou a minha prova, ela tomou a minha prova no momento que eu não estava fazendo nada, eu estava ali desesperada, tentando ver o que eu ia fazer, né? O desfecho, né? Só esperando ver o desfecho daquela tragédia que seria a minha nota. E ela tirou a minha prova, eu fiquei arrasada, mas olha, saí da sala de aula, fui lá falar com o diretor. Fui falar com o diretor e falei, olha só, professor, diretor, né? A gente chamava de professor. Professor Arildo. Professor Arildo, olha só, a professora tal tirou a minha prova. E aí ele falou, mas Graça, mas o que aconteceu? Eu falei, a turma. Eu falei, olha, eu estava colando, eu estava tentando colar. E aí ela tirou a minha prova. E ele falou, mas então, Graça. Aí eu falei, professor Arildo, ela é uma péssima professora. A turma inteira praticamente estava colando. A turma inteira. Por que ela só tirou a minha prova? Isso não é justo. É o caso da justiça, né? Eu acho que foi injusto isso. Não é justo isso. Não era justo tirar só a minha prova, naquele caos. E aí eu falei, tá errado, isso tá errado. A minha contestação era por causa disso, né? Eu errei, então eu tinha que ser punida de alguma forma. Mas eu não estava errando sozinha. Tipo, 99,99% da sala, praticamente todo mundo estava colando ou tentando. Então, aí ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos aguardar as notas e depois a gente conversa. Conclusão. Somente, eu acho que 5 alunos tiraram acima da média e todo o resto tirou nota vermelha. A professora foi mandada embora. E o professor Arildo me chamou, fez uma reunião comigo e com outro colega e chegou e falou o seguinte, olha, a turma de vocês é a primeira turma que vai participar do vestibular. E nós precisamos de professores que sejam bons. Eu quero que daqui por diante, vocês dois, analisem os próximos professores que vierem, analisem e me deem um feedback, né, para a gente saber se o professor é bom, se não é bom. Isso foi uma coisa. Eu tirei 2,5 ou 2, tá? Fiquei arrasada. Mas isso resultou numa coisa ótima. A professora foi embora, chegou um professor melhor e eu não repeti de ano por causa disso. Eu fiz lá, né, fiquei o tempo que eu tinha que fazer lá, né? Esqueci o nome agora. Em recuperação, né? Sei lá, não lembro mais o nome. Já tem tanto tempo, né, gente? E o que aconteceu? O professor Arildo, quando eu estava já terminando o ensino médio, ele chegou para mim e me ofereceu um emprego na secretaria, que foi o meu primeiro emprego na vida, sem carteira assinada. Sem carteira assinada, mas foi o meu primeiro emprego. Então, falar a verdade, tem um retorno muito positivo nisso, entendeu? Tem mesmo. A gente precisa se esmerar para ser íntegro, autêntico, verdadeiro. Tá? Essa coisa de ficar contando mentira não dá, gente. Tem um ditado da época que eu era, da minha época, lá atrás, quem tem a minha idade. Aliás, gente, hoje é dia do meu aniversário, eu tô aqui gravando meu vídeo. Hoje é dia 12 de junho, vou postar esse vídeo no domingo, agora é dia 15. Mas olha, eu já sou antiga, tá? Tô fazendo 66 hoje. Vamos que vamos. Então, o que acontece? Um ditado lá da minha época que dizia o seguinte,
que eu não sei se fala isso hoje. Coitado do mentiroso, mente uma vez, mente sempre. Mesmo que diga a verdade, todos dizem que mente. Por quê? Porque se você sabe que uma pessoa mente constantemente, mesmo se ele, você vai, é tipo assim, ele mente e ninguém acredita quando ele fala a verdade. E se um dia ele estiver passando por uma grande necessidade, se um dia estiver morrendo, se um dia, ninguém vai acreditar. Tem tempo. Ninguém vai acreditar porque, sabe? Então, procure seguir esse caminho da retidão, tá? O Dalai Lama me trouxe essa questão. Eu não falo a verdade todas as vezes. Tem momentos que eu tenho que inventar uma história. Ou para não magoar a pessoa, ou para não me aborrecer com a pessoa, sabe? Mas assim, porque também ser duro, porque quem é muito verdadeiro, quem gosta de falar a verdade, assim na lata, né, como a gente fala, às vezes isso magoa muitas pessoas, a gente tem que tomar cuidado. Ajeitando aqui um pouquinho. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente magoa as pessoas. Será que vale a pena? Ou até que ponto? Ou será que aquele momento é o momento? Então, é só trazer a reflexão de vocês, a importância da gente procurar falar a verdade o máximo que a gente puder, para que para que a gente tenha credibilidade. Isso é muito importante, tá? Então, seja autêntico, seja verdadeiro, sabe? Não fique usando historinhas bobinhas, sabe? Mentindo descaradamente, dizendo que está passando por necessidade quando não está passando, está precisando de dinheiro para pagar uma conta quando não é para pagar uma conta. Gente, é desonestidade demais, né? Então, a mentira, ela envolve várias situações aí, que eu não acho legal, não. Eu não acho legal. Assim, se as historinhas, as poucas histórias que eu, né, tenho que adaptar, né, para poder lidar com o outro, se essas historinhas também não são permitidas, aí depois eu vou prestar conta com Deus, né? Mas eu acho que essa história do Dalai Lama é muito, muito curiosa, muito interessante e me faz ver que em certos momentos a gente não deve ser tão verdadeiro assim. Porque se a gente for nesse caminho, a gente pode prejudicar muita gente. Então, tem uma hora que a gente tem que analisar, né? Usar o racional, né? E dizer, não, eu não vou falar, não. Então, enfim, eu não aceitaria aquela arma de jeito nenhum, né? Mas, assim como essa questão de carregar uma bolsa ou mala na viagem para alguém, tem várias situações. Hoje o mundo está estranho, né? O mundo está estranho, uma armadilha aí. Então a gente precisa tentar fugir disso, né? Para não entrar numa roubada, tá bom? Aproveitando, eu quero falar uma coisa que não tem nada a ver com isso, mas eu vou aproveitar esse vídeo, que eu tenho aí 2 minutinhos, para falar o seguinte. Eu vi um vídeo sobre esse vírus, a gripe H1N1, né? Uma médica falando, não sei o nome dela, mas eu vou falar aqui o que ela falou, porque eu achei muito importante, repassei nos grupos e vou passar umas dicas caseiras para a gente se cuidar, para evitar de pegar esta gripe, porque ela está matando muita gente ao redor do mundo e aqui no Brasil, tá? Então, o que ela falou? Ela disse que o vírus vem pelas mãos, pela boca e narinas. Então, o que ela sugere aqui? Olha, que a gente lave as mãos com sabão o dia inteiro, o máximo que puder. Ela não falou do álcool em gel, mas se a gente está na rua, eu acho que o álcool em gel funciona. Não, né? Não sei, mas se você está em casa, lava a mão com sabão o máximo que puder. Outra coisa,
bochechar a garganta com água morna e sal, 3 vezes ao dia, tá bom? Faça gargarejo, bochecho com água morna e sal 3 vezes ao dia. Outra coisa, você pega um cotonete e esquenta uma aguinha, água morna com sal, de novo, água morna com sal. E você vai com delicadeza molhar o cotonete e lavar as narinas com aquela água e sal, tá bom? Mas com cuidado, para não machucar. Faça isso 2 vezes ao dia. A outra coisa é beber chá quente ou morno o dia inteiro. Chá quente ou morno o dia inteiro. Agora que a gente tá com... É mais fácil, né? Ontem eu fiz um caldo, né? Um caldo de legumes. Então, é assim, evitar beber coisa gelada, então, né? E água morna também serve, tem gente que bebe água morna, mas eu acho que o chá cai bem, né? Cai bem. E vitamina C. Vitamina C, você pode chupar laranja, você pode fazer um suco de laranja, pode ser um limão. E, então, na terça-feira, minha garganta começou a doer. Ontem eu fui para a UPA. Ontem, quarta-feira, eu fui para a UPA e já fui no posto de saúde, peguei os remédios. Hoje eu estou podendo até gravar vídeo. Mas assim, e aí na terça-feira, laranja, limão, tudo que eu podia fazer, água e sal, gargarejei aqui. E depois que eu vi o vídeo dela, e no mesmo dia o vídeo dela chegou e eu fiz um monte de coisa. E fiz o chá. Então fica a dica para você, tá bom? Cuidado aí, porque tá muito frio, né? Eu gosto do frio, mas tá bastante frio hoje. Chegou a 15 graus aqui no Rio de Janeiro, eu vi de manhã. Então, vamos nos cuidar, tá? Então, fica a dica com relação à mentira e vamos dosar isso. Vamos usar a verdade mais do que a mentira. E aí, se você gostou desse vídeo, compartilha. Se você conhece algum mentiroso, compartilha. Compartilha, mas olha, fica a lição aí que o Dalai Lama nos trouxe, tá bom? Dá o joinha, e ativa o sininho lá, tá? Para você, sempre que chegar vídeo meu, para você receber a notificação. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, gente. Tchau. E bom dia dos namorados. Hoje é o dia que eu tô gravando, é o dia dos namorados. Fiquem com Deus. Tchau.